constelador, ou seja, o terapeuta, o facilitador de constelação familiar, ele não é um conselheiro. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu recebo clientes que desejam opinião, que eles querem que o terapeuta fique opinando sobre casamento, separação, relacionamentos familiares, trabalho, caminhos de vida, e não é esse o papel do terapeuta. Em primeiro lugar, o terapeuta ele precisa entender que ele veio trazer pontos de vista novos para o cliente em relação a questões emocionais, a lugares onde ele não está, esse cliente não está conseguindo fluir. Então, muitas vezes, esse ponto de vista não é muito confortável para o cliente ouvir. O conselho, sim, o conselho é muito gostoso. Quando você pede para alguém o que eu faço, você está dando para essa outra pessoa toda a autonomia de resolução. Você está tirando até a sua responsabilidade e dando a responsabilidade para o conselheiro. O terapeuta já não pode entrar nesse jogo. Dizemos na constelação familiar que quando começa esse jogo é como a criança esperando que o pai e que a mãe deem opinião, falem o que você vai fazer. E nós não podemos, como terapeutas, entrar nesse jogo, porque senão a gente vai realmente se colocar no papel do papai ou da mamãe do nosso cliente. E geralmente esse cliente que está precisando de um conselho, que está querendo um conselho, invariavelmente ele tem problema com seu pai e com a sua mãe. Ele não aceitou o pai, não aceitou a mãe que teve e fica buscando em várias outras pessoas, inclusive em nós terapeutas, esse pai e essa mãe. Então, logo quando a gente começa a constelar, nós deixamos bem claro isso. A constelação não vai servir para esse papel, não é um lugar onde a gente vai ficar indicando coisas para o cliente, a constelação não vai mostrar o melhor caminho ou o pior caminho. Na verdade, a gente vai olhar para os bloqueios emocionais desse cliente, e isso pode não ser muito confortável, como eu já tinha dito no começo do vídeo, mas é libertador. Então a gente olha para o cliente como um adulto, não como uma criança. E esperamos também que esse cliente se coloque como um adulto. E a gente vai, às vezes, até ter que tomar alguns tipos de palavras, né, de falar algumas coisas, para que a pessoa saia desse papel vitimizado, desse papel de criança precisando de opiniões. Nós, facilitadores de constelação familiar sistêmica, nos guiamos pelas ordens da ajuda, que são as regras que Bert Hellinger nos deixou a respeito de o que é realmente uma ajuda, quando nós estamos proporcionando a vida de um cliente e quando nós estamos impedindo. Uma das coisas assim mais básicas das ordens da ajuda, e que é muito importante a gente aprender isso, aprender na prática mesmo, é entender o que é ajuda e o que não é ajuda. Existe a ajuda da pessoa que está em perigo de vida, a pessoa que está muito doente, que não tem força para a vida, que está num processo depressivo. Então essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda mais ativa. Nós, como ajudantes, nós como terapeutas, teremos realmente que fazer esforços, ceder até um pouco da nossa energia para auxiliar essa pessoa que não tem condição nesse momento de se mover. Esse é um tipo de ajuda. A segunda ajuda, e é a ajuda que nós como terapeutas mais usamos na constelação familiar, é a ajuda de colocar obstáculos. Sim, ajuda de colocar obstáculos. Colocar obstáculos significa a gente mostrar para a pessoa onde que ela está empacada, que tipo de ação ela não consegue fazer, que padrão emocional ela está presa e não consegue ultrapassar. Então significa que nós vamos mostrar o ponto onde ela está presa. Nós não vamos puxá-la, nós vamos mostrar. E a própria pessoa, a partir desse momento que ela olha para isso, ela pode desenvolver a energia e ultrapassar sozinha, conseguindo, como um adulto, a vencer esse obstáculo. Essa ajuda do terapeuta de constelação familiar sistêmica, vamos dizer que não é muito social. Ela não é uma ajuda agradável. Então muitas vezes tem pessoas que ficam até incomodadas, porque parece que o terapeuta não ajuda, ou parece que a constelação foi muito dura, muito cruel, e isso acaba incomodando. Mas em curto prazo, em médio prazo no máximo, se a pessoa estiver pronta para olhar para essa terapia a partir desse olhar de adulto, ela vai entender
que o processo era assim mesmo, ela vai usar da própria força para andar. Isso é muito comum. Eu tenho visto as pessoas, depois de um processo de constelação, no começo estranharem um pouco, às vezes ficam incomodadas, não gostam de alguma coisa, e alguns meses depois a vida dela está fluindo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, curta o nosso canal Constelação Essencial e até um próximo.